Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é cheio de graça. E eu queria perguntar para você hoje, que lutas você tem enfrentado na sua vida? Será que você está vivendo talvez um momento que você está pensando assim, Satanás tem tentado destruir a minha vida, Satanás tem tentado colocar ciladas nos meus pés, tem tentado derrubar, tem tentado tentar a me levar ao pecado. Será que você está vivendo em alguma área da sua vida, ou na sua vida inteira, uma situação como essa? Se você está passando por isso, pode ter certeza de uma coisa, o nosso Deus, ele é especialista em desarmar as bombas que Satanás coloca no nosso caminho. Nosso Deus é especialista nisso. Eu quero orar com você novamente. Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Derrama a Tua bênção sobre o Teu povo. Precisamos de Ti, Senhor. Nós cantamos aqui coisas tão maravilhosas a respeito do Senhor. O Senhor é que renova a nossa vida. O Senhor cuida do nosso coração. O Senhor é o nosso grande herói. O Senhor é aquele que nos salva quando tudo parece estar perdido. O Senhor é que nos fez nascer de novo. O Senhor nos deu a vida quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. E para aqueles que já são teus, o Senhor nos deu uma nova vida, uma vida eterna, que nós desfrutaremos por toda a eternidade na presença do teu Filho. A tua palavra diz que na tua destra há delícias perpetuamente, porque o teu Filho é a delícia perpétua da nossa vida. Pai, queremos nos alegrar com o Senhor Jesus Cristo, com a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Pai, nós sabemos que o Teu Evangelho é anunciado na Tua palavra de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Toda a Tua palavra é um anúncio daquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, e tem aplicado na nossa vida até o dia de hoje. Eu quero te pedir, ó Deus, que essas realidades espirituais sejam uma realidade na vida de cada irmão que está aqui nesta noite, de cada pessoa que adentrou esse templo. Quero pedir a Deus que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós, que saiamos daqui hoje, Deus, cheios do Espírito do Senhor, cheios da alegria do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso motivo de viver, ó Pai. Queremos viver para a Tua honra e glória do Teu nome. Deus, eu não conheço o coração de cada pessoa que entrou nesse lugar, e nem preciso conhecer, porque os nossos corações estão diante do Senhor, e é o Senhor que opera nos nossos corações. O Senhor sabe por que eu estou pregando esta palavra hoje, Pai. O Senhor sabe o que o Senhor pode fazer no coração de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. O que o Senhor tem que transformar, e o que o Senhor vai transformar. Porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que faz as coisas que não são serem. O Senhor é aquele que faz da morte brotar a vida. Por isso nós nos chegamos até o Senhor e a obra que o Teu Filho fez na cruz do Calvário. Pedimos a Tua ajuda, Senhor. Opera poderosamente nesta noite através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem Atos dos Apóstolos. Nós estamos no finalzinho do capítulo 7, já adentrando no capítulo 8. Estamos naquela fase onde o Evangelho vai se propagar para a Judéia e Samaria. Ele começa a sair de Jerusalém. Satanás tem feito de tudo para destruir a obra do Evangelho. Satanás tem feito de tudo para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde Gênesis, Satanás, quando tentou Eva, e quando Adão e Eva pecaram, ele deve ter pensado assim: consegui destruir a criação de Deus. Mas Deus fez uma coisa extraordinária ali.
Ele já anunciou o Evangelho em Gênesis 3, verso 15. Eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. E até hoje a gente tem visto isso na história da redenção. A semente de Satanás lutando contra a semente da igreja. E por causa daquela promessa, o Senhor tem salvo um povo durante toda a história da humanidade, desde Gênesis. Quando Caim matou Abel, Satanás com certeza deve ter pensado novamente: venci novamente. Consegui tomar o coração de um homem e destruir a semente da mulher. Mas veio Sete. Deus deu a Eva um novo filho, Sete. E através dele, Deus continua trazendo a sua semente de santidade, a sua semente que é o seu povo santo. E Deus não tem deixado falhar o seu propósito. Ele não tem deixado falhar. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, Satanás provavelmente pensou da mesma forma: consegui, venci finalmente, porque agora eu matei o Filho de Deus. Eu o levei à morte, eu o levei à cruz, tudo está acabado agora. Eu acabei com o grande projeto de Deus. Mas Deus é especialista da morte trazer vida. E a morte de Cristo trouxe uma vida diferente que nunca houve no povo de Deus, a vida do Espírito. A vida que nós temos o privilégio hoje de desfrutar. O Senhor fez da morte de Cristo trazer a ressurreição de Cristo. E por causa da morte e da ressurreição de Cristo, nós somos salvos. Nós temos uma vida nova. Nós temos uma vida no poder do Espírito Santo. Mas Satanás não sossegou. Satanás continuou perseguindo a igreja do Senhor. E ao longo de toda essa história de Atos, vocês têm visto quantas vezes Satanás tem tentado destruir a igreja. Seja do lado de fora, seja do lado de dentro, com Ananias e Safira, com a hipocrisia, com pecados escondidos. Satanás tem tentado de todas as formas. E mais uma vez, ele vai tentar destruir a igreja do Senhor, de espalhá-la. Ele acha que aquele espalhamento da igreja, tirando-a de Jerusalém, ele destruiria a igreja. Lê do engano. Deus continua transformando aquilo que é morte em vida. Ele continua transformando aquilo que é aparente derrota em vitória. Ele faz novas todas as coisas. Estevão tinha acabado de dar o seu testemunho, nós vimos isso no domingo passado. Deus deu um testemunho daquilo que Deus fez em Cristo durante toda a história do povo de Israel. E desafiou aqueles seus ouvintes: vocês têm resistido ao Espírito Santo durante toda a história. Não resistais ao Espírito do Senhor. Mas aqueles líderes religiosos, aqueles líderes que estavam presos à religiosidade, eles não entenderam a mensagem do Evangelho. E, novamente, eles resistem ao Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver agora a partir do verso 54 do capítulo 7 de Atos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. A palavra no original grego aqui, irmãos, desse primeiro texto, nesse primeiro versículo, mostra como se eles estivessem bufando como animais ferozes. Essa é a ideia. Eles estavam tomados de muito ódio, de muita raiva. Essa é uma marca do mundo quando você prega o Evangelho. E Estevão tinha feito exatamente isso. Quando você prega o verdadeiro Evangelho, quando você fala da necessidade de arrependimento e confissão de pecados, quando você fala daquilo que Deus fez em Cristo na cruz, quando você fala daquilo que Deus pode modificar na vida de um ser humano, o mundo se revolta. Mas quando você fala de um evangelho água com açúcar, quando você fala de um evangelho da prosperidade, quando você fala de um evangelho enganoso que traz promessas para as pessoas que Deus nunca fez nas Escrituras, venha a Cristo e a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí as pessoas gostam, aí elas atendem com grande fervor, com grande alegria. Mas aqueles homens entenderam o que Estevão tinha pregado, e Estevão pregou o verdadeiro evangelho. Por isso eles bufavam como touros selvagens e queriam realmente destruí-lo. Verso 55.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meus irmãos, diante do bufar do mundo, diante das perseguições, nós só temos um caminho, nós só temos um olhar, olhar para Jesus. Não adianta você olhar para a sua história de vida, não adianta você olhar até mesmo para si e dizer, puxa vida, mas eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu tenho tantas qualidades, eu tenho tanta cultura, eu tenho tantos diplomas. Quando Satanás vem destruir a sua vida, você só tem um olhar, olhar para Jesus Cristo. E foi o que Estevão fez. Estevão era um homem especial, que Deus age de uma forma especial na vida desse homem. Ele, cheio do Espírito Santo, ele elevou os seus olhos e fitou aos céus. Essa mesma expressão que está no começo de Atos, quando aqueles discípulos olhavam para Jesus sendo ressurreto aos céus, sendo elevado aos céus. Não ressurreto, ele já era ressurreto, sendo elevado aos céus. Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Nós precisamos enxergar a glória do Senhor. A Bíblia fala em um salmo que a terra está cheia da glória do Senhor. Você consegue enxergar isso? Ou será que você vê tanto jornal nacional que você só vê corrupção? E você às vezes fica pensando, aonde que está a glória do Senhor aqui? Eu olho para o exterior e eu vejo ameaça de guerra, desentendimento. Os líderes dos povos estão perdidos. Eles não têm um grande líder que os unam. Você olha para o Brasil e você vê violência, você vê miséria, você vê injustiça e você vê corrupção. Aonde está a glória do Senhor? Se você não olhar pelos óculos da palavra, meu irmão, você não vai ver a glória do Senhor. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai ver a glória do Senhor. E Estevão tinha esse privilégio, que ele sabia que ele ia morrer ali agora. E ele mesmo assim olhou para o Senhor e viu a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. Verso 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Toda vez que você ouve falar de Jesus, ele está assentado à direita de Deus. Aqui ele está em pé. Porque Deus deu uma visão especial a Estevão, que ele não promete dar a todos nós, mas a Estevão sim, porque é um momento crucial da igreja. E Deus dá a visão para Estevão para que ele veja que o Senhor Jesus se levantou no trono, ao lado de Deus, para recebê-lo. Porque ele sabia que Estevão ia morrer logo a seguir. Ele continua olhando ao Senhor, olhando para o Senhor. Os olhos deles estão fitos em Jesus Cristo. Verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. O pegaram com força, o pegaram com o braço e começaram a jogá-lo no chão, com bastante violência. Esses são os termos que está aqui no original, que o português às vezes alivia. O português aqui parece que foi um simples chacoalhão. Vem cá. Não, não foi assim. Foi com muita violência. E o verso 58 nos diz, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Esse era o fim de todo aquele que blasfemava de Deus, que falava contra Deus. E aqueles judeus cegos pela religião estavam cumprindo a lei do Antigo Testamento à risca. Nesse ponto, pelo menos, eles cumpriam. E estavam levando Estevão a ser apedrejado. E eram pedras grandes, meus irmãos. A Palestina é cheia de pedras até hoje. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que aparece o nome de Saulo em Atos. E isso é importante e vocês vão ver por que daqui a pouco. Verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu.
Se você é atento, você vai observar que a morte de Estevão é muito parecida, em alguns aspectos, até as frases são parecidas, com a morte do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele intercede pelos seus algozes, ele pede ao próprio Senhor Jesus que receba o seu espírito. Nesse ponto diferente do próprio Jesus, quando morre, ele fala ao Pai para receber o seu espírito. O que Lucas está querendo nos dizer aqui? Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é típico discípulo de Cristo Jesus. Ele vai ser perseguido. O que Paulo está querendo nos mostrar, o que Lucas está querendo nos mostrar aqui, é evidente. Aquele que quer seguir a Jesus deve estar pronto para ser perseguido pelo mundo. É nesse texto que vai aparecer pela primeira vez a palavra perseguição. Não que a igreja já não havia sido perseguida antes, mas a palavra perseguição ela aparece justamente nesse texto, alguns versículos mais à frente. Então Lucas está querendo nos mostrar, olhe para Estevão, ele é um homem cheio do Espírito. Ele talvez seja o homem protótipo de um homem natural que nós vamos ter no novo céu e na nova terra. Mas Estevão parece que não é digno, ou o mundo não é digno de homens como Estevão. E por isso Estevão vai perder a sua vida. Com estas palavras, adormeceu. Aqui, Lucas, propositalmente, ele faz realmente um alívio. Ele não traz uma palavra forte aqui. Ele traz uma palavra terna aqui, de ternura. Nós estamos tão acostumados a ver a morte na televisão, estamos tão acostumados a ver violência, que nós perdemos até a sensibilidade para esse texto. Quando eu estava estudando esse texto, eu percebi isso, porque quando você vê a palavra no original, você percebe que houve realmente uma grande comoção no próprio escrever de Lucas. Lucas está comovido quando ele escreve isso. E aqueles que estavam observando a morte de Estevão também ficaram comovidos. Mas hoje nós não nos comovemos mais diante da violência e da morte. Nós nos acostumamos com isso. E eu, durante a semana, meditando nisso, eu falei, Senhor, dá novamente um coração sensível à miséria humana. Nós precisamos disso, meus irmãos. Capítulo 8, verso 1, continuando ainda a ideia de Lucas, ele novamente chama Saulo. Saulo consentia na sua morte. Saulo provavelmente aqui tinha por volta de 30 anos de idade. Nós não temos certeza absoluta, mas com certeza entre 28 anos e 40 ele tinha, porque a palavra que ele usa anteriormente, quando ele diz assim, olha, as testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem. Essa palavra jovem delimitava a idade de Paulo. Paulo provavelmente tinha entre 28 e 40, a maioria dos estudiosos chuta que talvez Paulo tivesse 30 anos de idade. Era um jovem ainda, religioso. E Satanás, olhando tudo isso, devia estar pensando assim, agora eu vou conseguir destruir esse povo de Deus. Porque agora, esse grande líder dos judeus de fala grega está sendo morto. E aquela igreja seria perseguida, e aquela igreja seria espalhada. E eu ainda vou levantar esse jovem que tem ódio no coração, porque ele é um fariseu. Vocês lembram que eu sempre estava falando que os saduceus é que se levantavam contra a igreja de Cristo? Agora nós temos o exemplo de um grande fariseu. E Paulo era destacado, ele não era um fariseu qualquer. Ele tinha como professor Gamaliel, que era um grande jurista do Sinédrio. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo fazia parte daquela sinagoga dos libertos, porque ele vinha da Cilícia. Ele não era original da Palestina. Paulo falava o grego, Paulo falava o latim. Ele vinha de uma outra cultura. E por isso aqueles irmãos daquela igreja de fala grega começam a ser dispersos, começam a ser expulsos de Jerusalém. E Paulo foi um grande protagonista dessa perseguição. Ele perseguia os crentes nas suas casas, ele recolhia homens e mulheres e levava-os ao cárcere. E muitos eram mortos por causa da sua fé.
Novamente, Lucas nos chama a atenção, Paulo não apedrejou a Estevão, mas Paulo consentia na sua morte. Ele como líder do Sinédrio, jovem ainda, mas um grande líder porque se destacava, aqueles algozes, as primeiras testemunhas que jogaram as primeiras pedras, pegaram as suas roupas, tipo de um paletó que eles usavam, era uma bata grande, eles tiravam aquilo para terem mais mobilidade para tirarem as pedras e deixaram as suas vestes aos pés daquele grande fariseu Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso. Naquele dia, continua o texto, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Essa é a primeira vez que aparece a palavra perseguição. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que os apóstolos não foram dispersos? Porque eles eram de fala aramaica, eles falavam o aramaico. Eles não eram de fala grega. Os cristãos que foram dispersos aqui eram judeus convertidos de fala grega. Por isso eles foram expulsos, porque todo o contexto aqui está dentro dos judeus de fala grega, daqueles que vinham da dispersão. E aqui nós vemos mais uma vez a profecia do Senhor Jesus no capítulo 1, verso 8, se desenrolando. Ele falou que o evangelho seria pregado em Judéia e Samaria. E agora o evangelho vai ser pregado em Judéia e Samaria. Nós vamos ver isso nos próximos passos. Todos foram dispersos pelas regiões, pelos vales, pelas vilas, pelos campos da Judéia e da Samaria. Uma grande perseguição se levantou, como não havia tido como antes. Agora uma grande perseguição e aqueles irmãos tiveram que fugir das suas casas. No verso 2, nos diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Alguns cristãos de fala aramaica ficaram e sepultaram Estevão. Dentro da Palestina, dentro da cultura judaica, você não podia deixar um morto largado no chão, você tinha que enterrá-los. A terra não poderia ser contaminada. Isso eram leis do Antigo Testamento. No verso 3, pela terceira vez, ele menciona Saulo. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é o seguinte: Satanás, mais uma vez, está contando vitória. Por isso que eu peço sempre para você olhar para o livro de Apocalipse. Graças a Deus, a escola dominical, a classe de adultos, está estudando Apocalipse aos domingos pela manhã. Quando você olha para Apocalipse, você vê por trás das cortinas. Você vê os bastidores do grande teatro que Deus está exercendo o seu domínio e o seu governo. No livro de Atos, você não vê muito falar sobre Satanás. Você está vendo o fato em si. Mas, com certeza, Satanás está fazendo aquilo que ele faz em Apocalipse. Agora eu vou perseguir aquela igreja. Agora eu vou espalhá-los. E agora eu vou levantar este homem, Saulo, esse homem frio, calculista, religioso, zeloso da sua religião. Eu vou, através dele, perseguir a igreja. Agora eu acabo com essa igreja. Mas o que o Senhor faz? O que o nosso Deus faz? Ele é especialista em transformar morte em vida. Nós sabemos que o Evangelho agora vai ter um novo patamar de crescimento. O Evangelho vai se espalhar por todas aquelas regiões, inclusive Samaria, que era um lugar desprezado pelos judeus religiosos. O Evangelho vai se espalhar de uma tal forma que o Império Romano, depois de muito pouco tempo, seria abalado pelo próprio cristianismo. Jerusalém vai deixar de ser o centro de irradiação do cristianismo para se transformar em Antioquia. Antioquia vai ser o grande centro de irradiação do cristianismo. E futuramente, Roma. O Senhor está fazendo as coisas andarem. E Paulo, ou Saulo ainda, aquele que seria uma arma nas mãos de Satanás, o que Deus vai fazer com Saulo? Transformá-lo no maior pregador que o cristianismo já viu na sua história. É isso que o nosso Deus faz, meus irmãos. Desde Abel, desde Caim,
desde toda a história bíblica, a morte de Cristo, as perseguições à igreja, se você ver a história recente da igreja, você vai ver a mesma coisa. A mesma coisa. Hoje, quando você olha para o mundo muçulmano, você fala, puxa vida, quantos irmãos nossos estão perdendo as suas cabeças, literalmente falando. Estão sendo degolados. Mas nós temos relatos de cristãos, missionários cristãos, de que muitos cristãos têm sido alcançados, tem muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo no meio dos piores países que você possa imaginar. Eu conheço um missionário, que a família dele mora aqui em Arujá, ele está no meio de um povo muçulmano no interior da China. Eu até mesmo não posso nem falar o nome dele e nem falar o povo onde ele está. Porque ele, quando nos manda a carta, ele manda a carta toda codificada. Eu sei o nome porque eu já conversei com ele pessoalmente, ele já esteve aqui no Brasil algumas vezes, e ele está evangelizando muçulmanos, chineses, no interior da China, em regiões as mais miseráveis que você possa imaginar, que você nunca vai ver na televisão. Mas tem muçulmanos se convertendo ao cristianismo ali pela pregação da palavra. O Senhor Deus continua salvando vidas. Ele pode transformar a sua vida. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei o quanto você tem ficado entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos. Eu não sei o que eu faço. Parece que Satanás vai destruir a minha vida. Parece que Satanás vai tirar o meu chão. Parece que Satanás vai quebrar o meu coração. Parece que Satanás vai vencer na minha vida. Parece que eu vou cair em tentação. Mas Deus tem uma palavra de vitória para você, porque Ele é um Deus de vitória. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma aquilo que aparentemente está tudo acabado. E foi aquilo que a igreja deve ter pensado naquela época. Está tudo acabado. E agora os nossos líderes? Só ficaram os 12 apóstolos e mais alguns cristãos de fala aramaica. E aqueles milhares de cristãos de fala grega que foram espalhados? Existia um pai da igreja, lá no começo da igreja, que dizia assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E Deus fez isso através de Estevão. Eu queria chamar a atenção de você para um outro aspecto. Estevão faz parte daqueles 7 homens que a igreja elegeu para administrarem a distribuição dos bens àquelas viúvas dos helenistas. Vocês devem se lembrar disso. O outro foi Filipe. Estevão, ele aparece no capítulo 6 e já no capítulo 8 ele morreu. 2 capítulos. O ministério de Estevão na Bíblia parece tão rápido, é um foguete. Ele sobe e acaba, e morre. Já o de Filipe, não. O de Filipe e o de Pedro, o próprio futuro Paulo, que vai aparecer agora só no capítulo 9, e Lucas faz isso de propósito, ele tem uma intenção literária em todo o seu livro. Por que Estevão tem esse crescimento meteórico, esse ministério extraordinário, mas morre? E por que Filipe não morre? Por que Tiago, alguns capítulos mais à frente, morre e Pedro não morre? Porque Deus soberanamente, meus irmãos, Ele governa as nossas vidas. Por isso que muitas vezes você ora por uma pessoa crente, que você sabe que é crente, que está com um câncer, você ora por aquela pessoa e aquela pessoa morre. E outro crente, que está com câncer, até às vezes até pior, sobrevive. Por que isso? Porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe exatamente as peças que Ele tem que mover no seu grande quebra-cabeças. E esse grande quebra-cabeça que Deus está construindo, Ele vai estar formando o corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E sabe qual é a imagem que vai ter quando o quebra-cabeça estiver pronto? A imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós é uma pedrinha nesse quebra-cabeça. Cada um de nós. Às vezes você não se encaixa muito bem, né? Porque para você encaixar no quebra-cabeça, quem já
montou um quebra-cabeça, sabe como é que é, né? Você tem uma peça, cada um de nós é uma peça com um formatinho diferente. E às vezes para você encaixar ali nos seus vizinhos, é meio complicado, é meio duro, difícil de encaixar. Então, às vezes você tem até que dar uma limadinha ali, uma lixadinha na lateral da peça para poder encaixar. É interessante que tem crentes que pensam assim: eu sou a peça mais importante do quebra-cabeça. Mas ele nem nota que o quebra-cabeça é tão grande, que quando você olha de longe, é uma pecinha pequenininha, você não enxerga ele como um indivíduo. Só quando você chega pertinho é que você vê, é uma peça. Mas tem gente que na igreja acha que ele é a peça principal, é como se ele fosse uma peça assim, grandona. Por outro lado, tem outros crentes que pensam assim: eu não tenho importância nenhuma. Eu sou só mais uma pecinha no meio desse corpo tão grande que é a igreja do Senhor Jesus. Você se engana, meu irmão, se você pensa dessa forma. Você é uma peça tão importante como cada peça do quebra-cabeça. E não vai faltar nenhuma peça do quebra-cabeça. Nenhuma. Todas vão se encaixar perfeitamente. E quando esse quebra-cabeça estiver pronto na eternidade, nós vamos ver a glória do Senhor Jesus, que hoje a gente ainda não vê de forma completa. Por isso a Escritura nos diz: nós ainda vamos vê-lo como Ele nos vê. Nós vamos vê-lo de forma perfeita, porque Ele está trabalhando isso na nossa vida. Ele é o grande herói das Escrituras. O que Deus fez na nossa vida em Cristo, meus irmãos, é precioso demais, demais. O sofrimento que você pode estar passando hoje, com certeza vai ser a semente da tua vitória amanhã. Vai ser semente de uma nova perspectiva na sua vida, de uma nova forma de enxergar as coisas. Não importa o que você esteja passando. Aquilo que aconteceu com Estevão, aquilo que, porque Estevão porque Lucas relata a morte de Estevão tão parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Por que ele menciona Saulo aqui? 3 vezes no texto, 3 vezes. Porque ele quer mostrar exatamente isso, o que Deus faz ao longo da história da igreja. Como Deus traz a vitória para o seu povo. Deus garante a vitória para você, por causa daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua graça maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo. Louvado seja o Teu nome por esse maravilhoso Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, porque nos momentos de maior tristeza da nossa vida, o Senhor transforma esses momentos em momentos de vitória. O Senhor tem promessa para nós de formar o caráter do Teu Filho em cada um de nós. E o Senhor está operando isso ainda hoje. Mesmo que alguns de nós estejamos olhando para a vida e vendo tudo cinza, tudo escuro, sem perspectiva, sem vida, talvez muitos de nós estejamos perto do desespero, pensando que vamos ser destruídos pelas artimanhas de Satanás. Parece que não temos mais esperança. Olhamos para o mundo ao nosso redor e parece que olhamos só miséria, morte, violência, injustiça. Ó Deus, nós sabemos que mesmo agora, o Senhor está trabalhando na história da nossa vida individual, na vida de cada pessoa aqui nesta noite. O Senhor está trabalhando na nossa vida como igreja, para transformar o nosso futuro. Deus, abre os nossos olhos. Abre, Senhor Deus, o nosso coração para que, como Estevão, a gente olhe com os olhos da fé. A gente veja o Senhor não só assentado, reinando do lado do trono do Pai, mas também se levantando e nos recebendo de braços abertos. Que a gente possa olhar a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo pela palavra. Que a gente possa olhar para o Senhor como Estevão olhou para o Senhor. Aumenta a fé dos meus irmãos, ó Deus.
Talvez alguns de nós estejamos tão fracos, tão sem resistência, tão sem força, que talvez pensemos desta forma: eu já ouvi isso tantas vezes, mas agora me sinto fraco, me sinto abatido, me sinto sem forças, me sinto sem energia, me sinto sem ânimo. Senhor, restaura estas almas, ó Deus. Restaura pelo poder do Teu Espírito Santo o ânimo. Faz novamente essa centelha acender nos corações, ó Deus. Que possamos olhar para o Senhor como a nossa única alegria, satisfação. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso objetivo. Possamos olhar para o Senhor subindo aos céus, reinando, da onde o Senhor está, reinando sobre todas as coisas. Queremos olhar para o Senhor como o Rei de toda a terra, o Rei da nossa vida, aquele que está preparando um novo céu e uma nova terra, aquele que está preparando um lugar para cada um de nós. Ó Deus, aplica esta palavra, as verdades da Tua palavra ao nosso coração. Abre a nossa mente para enxergar as maravilhas da Tua palavra, ó Deus. Não são só histórias antigas, Senhor. O Senhor se revela através dela. O Senhor tem feito isso desde o jardim do Éden. O Senhor tem nos buscado, o Senhor tem manifestado a Tua graça, o Senhor tem manifestado a Tua glória. O Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem sido aquele Deus do impossível, o Senhor tem sido aquele Deus que transforma a morte em vida. O Senhor é o Deus da ressurreição, o Senhor é o único Deus que ressuscita as nossas vidas. A Tua palavra diz que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Em Cristo nós temos toda a vitória. Em Cristo nós temos todas as promessas cumpridas na nossa vida. Porque Ele é o cumprimento. Estevão enxergou isso. Lucas estava enxergando isso. Lucas estava escrevendo esse texto para que nós sejamos animados hoje, aqui no século 21. Para que nós olhemos para o passado, mas com olhos no Senhor. Com olhos para aquele Deus que abre o caminho no meio do mar, como abriu para Moisés. O Deus dos milagres. O Deus que faz do impossível as coisas possíveis. Ó Deus, faça isso, ó Deus, nós pedimos na nossa vida, para a glória do Teu nome. Para que nós amemos mais o Senhor. Para que a nossa vida seja mais santa. Para que nós estejamos mais comprometidos com o Teu reino aqui na terra. Para que nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. E que mesmo que passemos por tribulações, por lutas, por perseguições, ó Deus, nós continuemos na tarefa de anunciar aquilo que o Senhor faz na nossa vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Teu Filho. Amém.